Durante 18 anos, Benjamin Franklin, o famoso inventor, diplomata e signatário da Declaração de Independência dos Estados Unidos, ocupou uma bela casa georgiana de 4 andares na Rua Craven, 36, em Londres, a poucos passos do rio Tâmisa. Enquanto morava lá como embaixador das colônias americanas, Franklin recebia visitantes e até mesmo hospedava outros intelectuais da época. Quase 225 anos depois, a casa estava em ruínas e prestes a desabar quando um grupo conhecido como Amigos da Casa de Benjamin Franklin decidiu restaurar o edifício e transformá-lo em um museu dedicado a um dos fundadores dos Estados Unidos. Durante as obras de reforma, um operário chamado Jim Field fez uma descoberta intrigante no porão sem janelas. Um osso da coxa humana emergindo de uma cova coberta de terra. Escavações adicionais, com a ajuda da polícia de Londres, revelaram mais de 1.200 ossos datados de aproximadamente 200 anos atrás, em uma cova com 1 metro de largura e profundidade. Isso gerou uma pergunta intrigante. O que esses ossos humanos estavam fazendo na casa de Benjamin Franklin? Seria possível que um dos heróis mais celebrados dos Estados Unidos também fosse o primeiro serial killer do país? A resposta curta para essa última pergunta é não. Embora Benjamin Franklin fosse reconhecido por muitas realizações, assassino não fazia parte de sua reputação. Após a descoberta, os amigos de Ben convocaram o Dr. Simon Hilson e sua equipe do Instituto de Arqueologia da University College London para uma análise detalhada dos restos mortais. Eles concluíram que os ossos pertenciam a William Hilson, um pioneiro anatomista conhecido como o pai da hematologia, que se dedicava ao estudo do sangue e das doenças sanguíneas. Mas como esses ossos acabaram no porão de Ben Franklin? Durante seus estudos na Universidade de Edimburgo entre 1761 e 1762, William Hilson chamou a atenção dos irmãos Hunter, cientistas e cirurgiões escoceses renomados. Impressionados com seu trabalho no campo da hematologia, eles o convidaram para se juntar a eles como assistente e parceiro em sua escola de anatomia, permitindo que Hilson continuasse suas pesquisas sobre o sangue. Em 1770, Hilson realizou um experimento famoso perante a Royal Society, no qual demonstrou o fluxo de mercúrio através de uma tartaruga para ilustrar a circulação do sangue pelo sistema linfático. Esse feito lhe rendeu muitos elogios, além de sua eleição para a Royal Society e a concessão da medalha Copley por suas contribuições notáveis nas áreas das ciências físicas e biológicas. Hilson também ganhou a amizade e a admiração de Ben Franklin. Em 10 de julho de 1770, Hilson se casou com Mary Stevenson, conhecida de Franklin e filha da senhoria da Rua Craven. No entanto, ainda naquele ano, os irmãos Hunter decidiram encerrar a parceria com Hilson, provavelmente devido à sua mudança de residência e ao desejo de ter controle total sobre seus experimentos. Essa situação criou tensões entre os renomados cientistas, e Franklin tentou mediar o conflito. Na época, Franklin declarou: "Eu não me importaria em ouvir suas reclamações se eu pudesse ajudar a resolver suas diferenças, mas como isso não parecia provável, eu só poderia desejar, já que eu tinha estima por ambos, que eles continuassem até o final de seu contrato o mais tranquilamente possível, pois isso seria o melhor para a reputação de ambos." Após o término da parceria, Franklin ofereceu a Hilson a oportunidade de morar na Rua Craven, 36, e abrir sua própria escola de anatomia no local. Hilson aceitou a oferta, e sua escola foi oficialmente inaugurada na residência de Franklin, em setembro de 1772. Durante as escavações realizadas em 1998, foram encontrados restos mortais de 15 pessoas diferentes, entre adultos e crianças. Todos os ossos apresentavam marcas de dissecação feitas com instrumentos cirúrgicos do século XVIII. Por exemplo, um osso da coxa havia sido cortado com precisão, provavelmente usado para demonstrar a técnica adequada de amputação. Fragmentos de crânio mostravam orifícios de perfuração, possivelmente resultantes de trepanação, uma prática pré-revolução industrial na qual buracos eram feitos no crânio para aliviar a pressão cerebral. Além disso, foram encontrados restos mortais de diferentes animais, como cavalos, vacas, porcos e até mesmo a coluna vertebral de uma tartaruga. Ficou evidente que esses restos mortais eram usados para fins médicos e científicos, mas por que Hilson não os descartou adequadamente? Por que ele estava tão empenhado em esconder suas atividades? E de onde vieram esses restos humanos? Durante a Idade Média e até o final do século XVI,
As dissecções e autópsias eram estritamente proibidas na Inglaterra devido à falta de compreensão sobre a importância médica dessas práticas, bem como objeções religiosas. Essa situação começou a mudar gradualmente a partir do século XVII, quando anfiteatros anatômicos foram estabelecidos em várias cidades europeias, proporcionando um espaço para médicos e estudantes aprenderem sobre o corpo humano. Esses eventos se tornaram grandes espetáculos e era difícil conseguir ingressos. Durante esse período, de acordo com o Einstein College of Medicine, no Bronx, Nova York, as dissecções eram associadas a grande desonra e frequentemente eram usadas como forma de desencorajar crimes graves. O ato de assassinato de 1752 permitia a aplicação da pena de morte e incluía a seguinte disposição: o corpo entregue à referida empresa de cirurgiões será dissecado e estudado anatomicamente pelos referidos cirurgiões ou por alguém designado por eles para esse propósito. Em outras palavras, a dissecção tornou-se parte da punição, mas restrita apenas àqueles que já haviam sido condenados pelo Estado. À medida que as escolas de anatomia se tornaram mais comuns, a primeira delas foi fundada na Universidade da Pensilvânia, em 1745, uma instituição fundada por Franklin. A demanda por corpos para estudo aumentou. No entanto, não havia número suficiente de criminosos executados para suprir essa demanda. Como resultado, médicos, cientistas e cirurgiões recorreram a práticas menos éticas, como a exumação de corpos de túmulos. Em alguns casos, a escassez de corpos para os profissionais médicos na Europa e na América até levou a casos de assassinato para fornecer cadáveres aos profissionais da área médica. Embora não haja provas de que William Hewson tenha participado do roubo de cadáveres, e certamente ele não assassinou ninguém, é provável que ele tenha pelo menos pagado aos ladrões de túmulos pelos corpos, se não tivesse realizado esse trabalho por conta própria. Na verdade, os amigos da casa de Benjamin Franklin especulam que os corpos obtidos por Hewson eram provenientes de ressuscitadores, pessoas que roubavam cadáveres e os transportavam pelo rio Tâmisa durante a noite. Descartar os corpos em outro local, que não fosse uma cova no porão, representaria o risco de ser descoberto por dissecação ilegal e possível roubo de cadáveres. Tudo isso em nome da ciência. Quanto ao envolvimento de Franklin nessas dissecações ilegais e na escola de anatomia, não existem evidências conclusivas em qualquer direção. É possível até que Franklin não soubesse que atividades tecnicamente criminosas estavam ocorrendo na escola em sua própria casa, embora isso pareça improvável, considerando seu conhecimento sobre o trabalho de Hewson e sua provável consciência das práticas dos ladrões de túmulos para fornecer corpos aos profissionais médicos. No entanto, Franklin frequentemente estava ausente, e mesmo quando estava em Londres, às vezes ficava em uma casa diferente pertencente à mesma senhoria. Portanto, é possível que ele nunca tenha estado presente durante as transações. Provavelmente nunca saberemos ao certo. Embora a maneira como Hewson obteve pelo menos alguns dos corpos seja provavelmente ilegal, o trabalho que ele realizou foi de grande importância. De 1772 até sua morte, 2 anos depois, William Hewson fez várias descobertas relacionadas ao corpo humano. Ele foi o primeiro a observar a produção de linfócitos no timo e no baço, além de descrever claramente os 3 componentes do sangue: glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plasma. Enquanto seus contemporâneos erroneamente acreditavam que as células sanguíneas tinham forma esférica, Hewson corretamente identificou que os glóbulos vermelhos tinham forma de disco. Infelizmente, a vida de Hewson teve um fim trágico. Em 1774, ele contraiu sepse, uma infecção grave do sangue, ironicamente, devido a uma ferida de dissecação, e acabou falecendo. Franklin escreveu em uma carta para sua esposa: "Nossa família está passando por grande aflição. A pobre senhora Hewson perdeu o marido, e a senhora Stevenson perdeu o genro. Ele faleceu no último domingo devido a uma febre que desafiou a habilidade de nossos melhores médicos. Ele era um jovem excelente, talentoso, trabalhador, útil e amado por todos que o conheciam. Ele havia acabado de estabelecer um negócio lucrativo e promissor, com ótimas perspectivas de oferecer um futuro vantajoso para sua jovem família. Atualmente, a casa de Benjamin Franklin, na rua Craven, em Londres, é aberta ao público como um museu e representa a última residência remanescente do próprio Franklin. Os ossos de dissecação de William Hewson estão em exibição na sala de seminários da casa.
testemunhas silenciosas de uma época em que a anatomia e a ciência médica estavam em constante evolução, mesmo que envolvessem práticas questionáveis. Nunca saberemos ao certo se Benjamin estava envolvido, ou ao menos sabia das práticas de Hilson, mas de uma coisa é certa: os experimentos de Hilson ajudaram muito as áreas médicas da época. E você acha que Benjamin sabia ou participava? Deixe nos comentários e, claro, se inscreva no canal e deixe seu like. Você é fundamental para o crescimento do canal. Obrigado a todos pelo tempo e lembre-se, abram suas mentes.